dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast dos Milionários de Vibe. E no episódio de hoje, galera, viemos aí trazer para vocês um tema em que muitos milionários de vibe, quando viram que a gente postou o episódio do WWP sobre a Ucrânia, sobre a guerra na Ucrânia, e não falavam inglês, queriam saber, cara, eu queria saber a visão de vocês sobre a guerra e tal, e a gente fez questão de trazer esse episódio aqui hoje. Mas antes de apresentar os convidados do dia, porque temos dois convidados, galera, não é qualquer coisa. O Fernandinho tem um recado para vocês. Fernandinho. Meu primeiro recado é que eu estou feliz demais, Joãozinho, com esse encontro aqui. Trazer um tema tão sério, né, e necessário que a gente troque essa ideia. Mas, enfim, vou aproveitando para dar um recadinho da nossa loja online também, que continua online e vai continuar online. Então, vamos deixar o link aqui também, tem lá na bio dos stories, na bio do Insta lá e tal. Nos destaques também, então quem quiser ajudar nosso projeto, né? Comprar camisa, tem tudo lá, copo, eco bag, tem adesivo, comprei os adesivos de altíssima qualidade, irado, então é isso. Vamos que vamos e vamos começar esse episódio. Rafinha, onde é que você está, Rafinha? Essa é a pergunta que se faz para Rafael. Onde está Rafael? Estou em Lisboa, cidade do sol, cara. E dizer que aqui ainda é carnaval, galera. Aqui ainda é carnaval. Tenho que avisar para vocês. Em 2022, o melhor carnaval foi para Portugal. Acho que porque eu tô aqui esse ano. Acho que tem essa coincidência. Meteu Mas dizer que estou muito feliz, e esse tema é muito importante, dizer, Joãozinho, adorei sua camisa. Porra, adorei sua camisa. É a Bósnia, não tem jeito. Porra, a gente vai falar de guerra, eu tinha que trazer aqui a Bósnia, não tem jeito. Não, eu queria que era Ucrânia. Eu só tava vendo a parte do Bósnia. Eu tava vendo a parte de cima, né? Da Bósnia. Tava só vendo. Pô, então, pessoal, hoje a gente trouxe aqui dois convidados. Um é professor de geografia, Enilson Venâncio. Cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E trouxemos também o Maxim. Maxim, tu vai ter que, cara, me ajudar aí com o teu sobrenome. Tu vai ter que me ajudar quando você for se apresentar, porque eu não vou me arriscar em pronunciar. E eu acho que vai trocar essa parte. Podemos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da guerra, como começou, atualizar vocês sobre o que está acontecendo, porque, assim, quando estourou a guerra, não parava de noticiar e tal, e ela continua. Então, hoje teve um cessar-fogo lá em Kiev, o Putin falou que não vai mais atacar lá, vai mudar a estratégia de guerra, enfim. A gente atualizar vocês, nossos ouvintes aí, sobre o que está acontecendo. Então, o Maxim, ele é ucraniano, ele já vive em Portugal, ele vai falar um pouquinho, né, quantos anos, eu não sei quantos anos está em Portugal, mas ele se mudou para Portugal, fala perfeitamente português de Portugal, mas todo mundo vai compreender. E é isso, microfone aberto, queria começar aí com o Max. Max, e aí, como é que você tá? Primeiramente, uma pergunta que quero fazer, cara, como é que tá a tua família, cara? Como é que tá a tua família lá? Você tem notícia? Tá todo mundo bem? Antes de tudo, olá para toda a gente que nos está a ver, que está a ouvir. Sim, contextualizar um pouco sobre mim. Eu já estou em Portugal há quase 10 anos. Quase, sim, vai fazer daqui a pouco já 10 anos. Com o João nós estudamos juntos, quer dizer, vivemos juntos na mesma residência, daí que nos conhecemos, daí que estou aqui hoje. Em relação à tua pergunta, sim, eu ainda tenho lá a família, tenho a maior parte da minha família lá, que na verdade aqui em Portugal só estou eu e os meus pais, o meu pai e a mãe, e basicamente todo o resto eu tenho lá, os avós, os tios, o irmão, os primos, continua tudo aí. A boa parte disso é que eu estou numa zona oeste que ainda não está a ser não está sobre muita violência. Sim, portanto, até agora não houve nenhuma explosão, nenhum ataque, nem nada assim. Mas sim, nós continuamos. Mas eles estão todos bem, tudo tranquilo? Sim, nós continuamos a falar com eles todos os dias, nós temos conexão, portanto, é a boa parte disso. Mas, o Max, mesmo com essa questão de o Oeste ainda não está sendo tão... né, não tem tanta violência, existe uma tensão bem grande, né, cara? Fico imaginando o teu contato com a tua família, existe ainda uma tensão grande, né? De tipo, pô, pode ser que a qualquer momento a guerra, ela vai muito rápido, né? Ela, tipo, vai avante muito rápido, né? São detalhes que às vezes acontecem, mas... Então, essa tensão é grande, né? Tipo...
Sim, por exemplo, ah, a minha cidade, a cidade onde está a minha família, é mais para o oeste. É mais perto, por exemplo, Lviv, que aparece agora muitas vezes nos noticiários, faz quase fronteira com a Polónia. Sim. E de Lviv a nossa cidade fica a uns 200 quilómetros, portanto também não é assim tão longe. Porém, basicamente fica do lado oposto, onde a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, mas mesmo assim eles têm tido a atacar aquela zona, portanto talvez como se fosse um aviso, como uma recordação de que não se esqueça que nós ainda estamos aqui, para vos lixar. E, por exemplo, também no distrito da nossa cidade, hoje foi atacado um aeroporto. Eita. Basicamente destruíram o aeroporto todo, que pronto, a pista já não há, as reservas de petróleo e gasóleo, gasolina que é usada para os aviões, foi tudo. E basicamente logo desde os primeiros dias, aquilo como começou foi logo ao ataque dos aeroportos. Tanto o grande aeroporto de Kiev, o Boryspil, o central basicamente da Ucrânia toda, foi logo no primeiro dia com os caraças. Complicado. E tem sido assim com todos os aeroportos, que eles tenham conhecimento, que pode ter algum envolvimento, onde os aviões podem aterrar, e é isto. Pois é, eles estão mesmo focando nessa parte, né, de tentar destruir qualquer meio de transporte também do exército ucraniano, né? Enilson, nosso professor de geografia aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gratidão imensa nossa ter um profissional da educação aí junto com a gente no podcast para agregar ainda mais sobre esse tema aqui tão delicado, um tema que já vinha aí sendo avisado desde 2014, um pouquinho antes de 2014, né? Ali tentando aquela guerra da Crimeia ali com os russos. E aí, Anilson, como é que você está? Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite a todos, tá? Parabéns aí ao objetivo aí da conversa, tá? Muito feliz por ter sido convidado por vocês. Quando o meu ex-aluno comentou comigo que ele queria, assim... Ele pensou em mim, eu falei, nossa, como assim? Né? E tive essa oportunidade aí. Cara, a visão que a gente está tendo é o seguinte, você imagina um país como a Ucrânia, sendo confrontado por um dos países que mais conhece cartografia do mundo. A Rússia está dando uma demonstração de conhecimento cartográfico absurdo, eles têm um poder bélico que é considerado um dos 5 mais fortes do planeta. Todo o processo histórico, todo mundo pensa que essa guerra foi criada agora, né? Desde 1917, quando a Ucrânia resolveu se tornar uma província independente, teoricamente, a Rússia nunca aceitou meio que perder esse pedaço. E quando, em 1991, se concretiza todo o processo realmente de uma criação de um novo território, a Rússia olhava para a Ucrânia como um problema, porque assim, a Ucrânia é um país muito forte no leste europeu, né? E uma coisa já tinha sido questionada, que foi Chernobyl, que vocês sabem, fica na Ucrânia. Sim. E aquela usina, na época, né? E logo depois, em 2013, 14, a questão da Crimeia, fez com que a Rússia sempre olhasse para a Ucrânia com o objetivo de não aceitação de independência. A coisa piorou a partir do momento que a Ucrânia saiu do seio da comunidade dos Estados Independentes e se aproximou da OTAN, e querendo se tornar um membro da União Europeia. Então, a Rússia achou que ela estava perdendo o território e achou que estava sendo traída. E, dentro disso, nós temos um presidente que já vai para mais de 18 anos do poder, né, que se chama Vladimir Putin, que não aceita muito diálogo, né? O que a gente sabe é que todos os oponentes dele, infelizmente, nas eleições, acabam morrendo por algum motivo, né? Que será? Né? Muito inesperado. É sempre assim. E, assim, uma das coisas também, hoje mesmo eu estava comentando isso em sala de aula, a Rússia faz parte do BRICS, né, cara? E o BRICS é como se fosse um segundo grupo, né? E eu acho que essa demonstração de querer atacar a Ucrânia
é querer mostrar para o mundo que ela não é um segundo grupo, que ela é um país forte, que bateu de frente nesse momento com os Estados Unidos, bateu de frente com a OTAN e bateu de frente com a União Europeia. E a Ucrânia é um país que, teoricamente, é extremamente poderoso, tem muita jazida de petróleo, de gás, né? Tem ali até contato com o Mar Morto. Então, essa região é uma região muito rica em petróleo. Por trás disso, pode ter interesses econômicos, que, infelizmente, não vão chegar a gente. O que chega a gente é que o presidente da Ucrânia é um ex-artista que utiliza a Ucrânia para querer aparecer. E essa não é uma verdade. Né? A população votou nele, a população optou por ele como presidente, uma população que tem um nível intelectual alto não vai botar um cara que qualquer para ser presidente do país. E o que nesse momento realmente, que eu diria para vocês assim, que incomoda todo o processo do Vladimir Putin é a aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Isso para ele assim, sabe? E a aproximação tanto com a União Europeia quanto com a OTAN não é bem visto, porque é como se fosse uma perda de território, uma perda de poder. Para quem já brincou de War, já viu quando você bota 50 peças ali no Oriente Médio, que é extremamente difícil, né? Sim. É como se fosse a área ali que tem contato com Polônia, com Belarus, uma região bem, bem estratégica para a Rússia, assim, e o interesse de querer perder esse território para a Rússia é muito forte. Eu estava lendo que essa semana Vladimir Putin deu independência a 2 territórios. É mais para o leste. Ali, Que Luhansk, né? Luhansk e Luhansk. São, teoricamente, 2 cidades que se tornaram ali... Que não é que eu falo, né, cara? É tão louca a situação ali que árabes ofereceram a mão de obra deles para trabalhar contra os ucranianos. Olha que situação, cara. Parada surreal isso, né? Eu ia até perguntar ao Max, assim, lá o país segue algum tipo de religião, Max? Tem mais islâmico, tem mais russo, tem mais ucraniano, mais balca? Quanto à religião, o país é todo e completamente ortodoxo. Ou seja, seguimos a religião, mesmo cristianismo também, só que não tanto o catolicismo em si, mas mais parte de ortodoxo. Portanto, eu acho que também nunca tivemos assim envolvimento com o Irão, o Iraque e Síria, porque nós fizemos algum mal a eles para eles querem nos fazer o mal de volta. Tal a cena de eles querem estarem a oferecer a sua mão de obra, as suas armas, as suas pessoas, para lutar no lado da Rússia contra a Ucrânia. Eu acho que, pronto, isso não tem muita explicação para além daquela que, pronto, isso talvez tem diretamente e apenas já naquela influência russa, porque quando a América estava lá na Síria, a Rússia, se não me engano, a Rússia estava do lado da Síria, não é? Portanto, Sim, tá. a Rússia no seu momento ajudou a Síria e a Síria neste momento quer ajudar a Rússia. Ou então o Putin ligou lá para o presidente deles e disse assim, olha lá, lembras daquele favor que eu te pedi? Olha, é agora. É a hora. É capaz de ser isso também. Não, sim, total. É porque é uma questão de relação, né? Não, pra mim é muito louco como é que funciona, tipo assim, essa questão de o quanto os outros países assistem a guerra acontecendo, sabe? E meio que até agora aprovam, sabe? É como se todas as ações que a Rússia estão fazendo, de uma certa maneira, os outros países acham válido, acham aceitável. Pela razão da Ucrânia não fazer parte da União Europeia, por exemplo. Se ela tivesse parte da União Europeia, essas ações não poderiam ser realizadas, saca? É aquela parada, né? Tipo, é meio que você tá no meu grupo, irmão, vou te defender, tu é meu brother. Se tu tá lá do outro lado, não tem relação comigo, não tem vantagem nenhuma, não tem. Tipo assim, se vira, tá ligado? Meio que é isso, né? Tipo assim. Mas é absurdo tu pensar que, porra, engaralhar a guerra acontecendo, tem gente inocente morrendo, tem gente, tipo assim, sabe? É muito a questão dos interesses, entendeu? Como tudo na vida, né? É tipo, brother, se tem meus interesses ali, eu vou dar um jeito de movimentar, de fazer, de mandar arma, de ajudar, enfim, mas é o clássico o interesses, né? E a política internacional
funciona muito assim, né? Você até pode falar melhor, mas é essa questão, né? Esse jogo de interesses, de faz aqui acordos, enfim, assinam tratados, enfim, a gente tem a história toda, né? Eu ia até te perguntar, porque você começou falando que a Rússia nunca aceitou muito essa independência da Ucrânia, mas eu estava lendo uma coisa que tinha até um tratado assinado de que realmente a Rússia estava reconhecendo, né, a independência da Ucrânia, mas chegou no momento que, meu irmão, que se foda esse tratado assinado. É como se, tipo assim, não vale de nada, entendeu? Assinei essa porra, mas quero que se foda. Daqui a 20 anos depois, vou atacar mesmo, isso aí não vale de nada, entendeu? A parada. É igual contrato, quando você faz contrato, que, tipo, hoje em dia você faz um contrato, mas você já faz sabendo que depois tem milhões de formas de destruir o contrato, entendeu? É tipo só contratar advogado, fazer isso que não adianta nada, tá ligado? Mas o que eu ia te perguntar é realmente isso, de tipo, o quão esses tratados, né, que se assinam, que esses acordos, eles dependem muito dessa questão de interesse. Chega um momento que os acordos de 50 anos, o cara com uma outra visão, quem fez foi um presidente de 50 anos atrás, que tinha outro pensamento, outras ideias, chega na hora que tá bom, entendeu? E a gente acha que a gente está com uma garantia que não, mas tem um tratado lá assinado, meu irmão, então acho que isso não vai acontecer, e aí a prova está aí, né, que não é bem assim, né? Cara, 5 países mandam no mundo: Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido. Que a gente sempre fala Inglaterra, né? Mas na hora de mandar é Reino Unido. E aí, assim, esses 5, como eles controlam o mundo, é a mesma coisa que temos nós 5 aqui. Aí vem um país de fora e quer confrontar um de nós aqui. A gente pode brigar entre a gente. Se vier um de fora, a gente vai deixar? Ele vai querer se tornar um de nós. Então, qual é o grande medo desses 5 países? Cara, não pode existir um novo. Não posso ter uma fraqueza. Não posso ser um país que... Exemplo, por que a China não reconhece a independência de Hong Kong? Por que os Estados Unidos não torna Porto Rico um estado? Por que a França não permite que Marsella se torne um território independente, já que tem concentração de nigerianos? Por que o Reino Unido quis sair quis sair da União Europeia? Porque esses países eles se incomodam ao ponto de, assim, nós não queremos novos países no mundo. Então, a Rússia não aceita um questionamento. Estados Unidos, a mesma coisa. É o que você falou. Irmão, cada um com a colher na sua cumbuca. Se você pegar a sua colher e enfiar na minha, aí muda todo o acordo. Então, ó, eu não falo de você no Vietnã, você não fala de mim na Ucrânia, eu não falo de você do Hong Kong, você não fala de mim de Marsella, e assim vai. Só para ter uma ideia, a gente está falando disso agora, ninguém falou nada quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Todo mundo disse para não invadir. Os Estados Unidos foi lá e fez o quê? Invadiu. Porque a gente pega, o Rafael colocou ali, que assim, sabe aquela história do ninguém pode falar, Rafael, porque tem todo mundo rabo preso? E aí ninguém pode falar de ninguém, cara. Se um chega lá e fala, o outro fala assim, mas quando tu invadiu o Iraque, quando você entrou na Arábia Saudita, quando você atacou Chechênia, quando você... Entendeu? Então, assim, todos eles, e aí o Max até utilizou ali o processo da Síria, né? A Síria é um exemplo disso. O Estado Islâmico foi apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiou um grupo que se tornou o maior grupo terrorista do mundo. E a Síria, para poder lutar contra esse grupo terrorista, pediu apoio a um cara chamado Vladimir Putin, que emprestou o armamento todo dele para a Síria. E aí, você imagina, hoje você tem guerrilheiro, como a gente tem no Estado Islâmico, que anda de caça, cara. Que porra é essa? Caralho. Você lembra no Egito? Você lembra no Egito que os caras voavam de caça? Tu tem noção que é isso? Como é que o cara voa de caça, cara? Entendeu? Que guerrilheiro é esse? Entendeu? Então, assim, infelizmente, a única coisa triste, aí eu concordo com você, como aquele vídeo da mãe com as 2 crianças que a gente viu lá, aquilo dói não é só para o ucraniano, não. Aquilo dói para a gente, que é pai, que é filho, que é irmão, que tem família. Você vê uma família sendo morta em segundos por causa de questões financeiras, por causa de poder, por questões de território, por questões religiosas. E isso, infelizmente, nos deixa triste, porque, na verdade, quem morre se eu não me engano, os números são absurdos, tipo 80 crianças,
quase 1.000 pessoas mortas. Se eu não me engano, acho que só a Polônia, chama, filha, só a Polônia recebeu, se eu não me engano, acho que... Quase 2 milhões. Quase 2 milhões Quase 2 milhões de refugiados, né? 3 milhões de refugiados. 3 milhões só a Polônia, já? Nossa. 10 milhões e está sempre a receber mais. Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim, e aí o que eu falo para ti? E agora, para esse povo se recuperar? Exato. Começar num país no meio do nada. Eu tive a oportunidade, eu morei 2 anos na Polônia, morei em Varsóvia, e já 2 anos atrás, a maior colônia na Polônia eram de ucranianos, e eram pessoas assim, como se fossem os brasileiros em Portugal, ou então os brasileiros lá nos Estados Unidos, assim, que foram, assim, do nada, tentar trampo lá, porque a língua é mais fácil, assim, não é que seja mais fácil, na Ucrânia falam ucraniano, mas, assim, é um pouco parecido com o polonês, daí eles têm aula e tal, e aprimoram a língua. E, cara, começa um trabalho, assim, de base, entregador do iFood, do iFood do iFood lá da Polônia, e é isso, cara. Imagina agora, né? Imagina agora, depois Ele não dessa está saindo, ele explosão. está sendo expulso, né? Exatamente. Essa é a diferença maior. Exatamente, sem opção nenhuma, né? A gente fez um podcast em inglês com a Karina, que ela é ucraniana, ela está em Kiev hoje em dia, e ela disse que ela não queria fugir por isso, porque, cara, eu vou fugir daqui e o que que eu vou ter lá? O que que eu vou ter lá na Polônia? Não vou ter nada. Então eu acho que é melhor eu garantir o que eu tenho aqui, e se tiver que morrer, pelo menos eu vou estar morrendo na minha terra, do que eu ir para lá e tentar construir uma vida do zero, sabe? Então tem também essa parte de que, cara, imagina, você tem um emprego na moral, você tem tua família, você tem tudo, e do Sim, nada, bicho. de um dia para o outro, pum, estoura uma bomba e tua vida muda drasticamente. Ela contou histórias de que dava 10 horas da noite, ela tinha que ficar no porão da casa dela, fugindo das bombas, né? Fugindo, entre aspas, né? Porque se estourar uma bomba... Alarme na escuridão, porque a luz apaga, a primeira coisa que Exatamente. energia. E uma coisa que me comoveu bastante, que eu queria até saber a opinião do Max agora, é que quando teve a eleição do Volodymyr Zelensky lá na Ucrânia, ela disse que não curtiu o presidente no primeiro momento, mas que ela está se sentindo muito bem representada como símbolo ali do governo por ele agora. Como é que você se sente com o presidente, Max? É assim, neste momento também não é segredo nenhum de que ele começou como comediante. Ele participou em vários programas de divertimento, de entretenimento. Ele tinha os próprios programas de entretenimento, como se fosse um programa de stand-up. Fizeram uma série como se fosse a brincar, em como um simples professor de história torna-se um presidente da Ucrânia. Teve até 2 temporadas, eu acho que até começou a rolar na Netflix da América. Portanto, agora acredito que vai ser mais fácil de aceder a esta série, nem que seja para ver se é em inglês. Mas sim, eu lembro-me que no momento quando ele fez o anúncio de que ele ia candidatar-se para o presidente, todo o mundo ficou muito... Todo o povo ucraniano ficou muito crédulo de que ele seria capaz de fazer alguma coisa. Eu acho que também teve um pouco de influência a série sobre ele. Como vimos que ele dava-se muito bem nesse papel, provavelmente toda a gente fazia um papel de presidente na série. Sim, talvez toda a gente começou a associar de que ele foi bem na série, ele é capaz de ser mesmo bem na verdade. Eu não sabia dessa. Eu não sabia. Yeah. Que louco. Sim, ele era... Pronto, na série ele era um simples professor da história e de repente... Pois era logo o primeiro episódio que uma aluna se perguntava, então, e porquê que não se candidata para o presidente? E eu assim, eu um simples professor de história, o que é que eu faria? Eu não vou fazer nada. Só que pronto, no dia seguinte ela acorda e de repente já tem uma limusina à porta da casa dele e já, tipo, aparece um gajo assim, tipo, senhor presidente, vamos. Eu assim, senhor presidente, o quê? Meteram ele no carro, levaram para o parlamento, não sei para onde, ela aceitou, pronto, o juramento. E pronto, assim começa a história da série. Mas quanto à vida real, também foi mais ou menos assim, porque eu lembro-me que ele fez o anúncio no programa dele,
no episódio da passagem do ano, que toda a gente sabia que ia acontecer alguma coisa e toda a gente estava a ver o programa e estava à espera mesmo do momento do anúncio dele. Ele disse que ele, pronto, tomou a decisão de candidatar-se para o presidente, ele fez as promessas que ele fez, que, no entanto, não foram bem cumpridas, mas também é uma situação delicada quanto ao Donbass, que é a guerra no Oeste. Pronto, ele tinha prometido que em pouco tempo, em nada, a guerra acabava, porque a guerra já estava há mais de 5 anos, mais de 6 anos. E só que pronto, semanas viraram-se meses, meses viraram-se anos e estamos onde estamos. Portanto, se com o tempo, durante o tempo do mandato dele, antes da guerra, toda a gente já estava a perder assim um pouco de confiança nele. Porque toda a gente começou a ver mesmo, um palhaço que está a mandar o país. Pronto, onde é que se viu já isso? E só que, pronto, no início, quando ele começou, toda a gente estava muito com esperança, com pujança por ele, de que estavam a gostar do facto de ele demonstrou garra, que toda a gente acreditou. Então, com os tempos, foi-se perdendo aquela garra, foi-se vendo o resultado que foi depois de eleger ele como presidente, que, afinal das contas, ele não está a cumprir aquilo que estava a falar. Mas pronto, agora sim, com a situação da guerra, quando começou, ele tomou uma postura forte, que eu acho que ele ainda nunca saiu de Kiev, já há mais de um mês que isso está a acontecer, ele está sempre lá na sede, com as suas primeiras pessoas, com os guarda-costas, e eu todos os dias, eu acho que até 2 ou 3 vezes por dia, ele faz anúncios para as pessoas de como estão a correr as coisas, como é que estão as relações com os países da OTAN, o que é que temos, o que é que não temos, o que é que perdemos, quantas pessoas foram mortas, assim, nesse estilo. Portanto, sim, antes da guerra, a reputação dele, digamos que estava já a decrescer, estava a cair, só que a confiança nele, depois da guerra ser anunciada, também começou a voltar a disparar para cima, só pelo simples facto de um simples palhaço não fugir do país. Sim. Que isso significou muito para o povo, que... Agora sentiu representado, né? Sentiu assim, Sim. Pô, tem um cara ali lutando pela As gente. histórias que a gente tem visto do presidente da Ucrânia, assim, pelo menos pelo noticiário, é o cara que segurou a bronca, ficou, irmão. Tô aqui. A Rússia ainda no começo tentou isso, espalhar fake news, né, de que ele não estaria em Kiev, de que teria fugido. Tentou usar das práticas de fake news, mas ele se mostrou muito assim rápido. Não, mas e o próprio informativo Estados sobre isso. Unidos orientou ele de sair da Ucrânia. Foi, não. Então era meio que as recomendações dos Estados Unidos era que ele também saísse da Ucrânia e fosse se exilar em algum lado. Cara, então, por isso. porque eu acho que isso linka muito com a questão de tipo da resistência da Ucrânia, sabe? Eu acho que isso é fator fundamental também, sabe? Tipo, cara, o teu líder incentivar os soldados. é questão de liderança mesmo, cara, tá ligado? Motiva, inspiração de tipo, motiva, entendeu? De que, cara, nosso líder, o cara tá aqui de frente, tá indo, sei lá, pegando em arma, não vai fugir, a gente vai ficar, a gente vai resistir pelo que a gente Mas é muito louco essa responsabilidade de ficar, brother. Não, vou te enganar, beleza. não. É porque guerra é um negócio muito doido, assim, não sei na cabeça de vocês, mas na minha cabeça é um negócio, assim, meio inconcebível, brother. Tipo assim, não dá pra alguém chegar pra mim, bater na minha porta e falar assim, pô, Rafa, inventamos uma treta aqui, agora que você tem que pegar um fuzil e tacar nos outros. Tá ligado? Tipo assim, é uma parada assim meio louca, né? Pra caralho. Tipo assim, não fala para. Teve muita gente falando assim, agora tá guerra na Ucrânia, as pessoas estão falando que a guerra é horrível, e guerra tem na Síria, tem no Iêmen, tem na Moçambique, os caralho. Mano, tem no Rio de Janeiro também guerra. E guerra, mano, a pessoa com a mínima de sanidade mental, ela tem que se incomodar com todas as guerras. Tipo, não é que quem tá incomodado com a guerra na Ucrânia não tá incomodado com as outras guerras. Só que, é mais uma. A gente tá tentando acabar com guerras. A gente quer que acabe a guerra na Síria, quer que acabe com todas, irmão. Sem bem guerra, nova guerra, tá ligado? Do que a gente achava que não. Sabe? Até a ideia... Tinha uma ideia que a guerra ela se acabaria com a civilidade da coisa.
e a ideia da guerra no Iêmen, no Rio de Janeiro e nas coisas seria essa não civilidade que não chegou ainda, como se a guerra existiu sempre, e nunca acabou. Agora a gente vê A diferença é a a Síria mídia, é né, outra, Rafa? né? A mídia também tem Não, muito mas a em Síria é cima outro, que era um disso. estado de paz até a pressão dos Estados É, Unidos para transformar aquilo numa guerra, né? sim. E a gente agora acaba que a gente agora pode acompanhar esse tempo real, tipo, então a gente consegue odiar o Putin mais agora do que a gente conseguiu odiar o Bush lá atrás, né? Tipo, passava batido as coisas. Mas eu vejo as coisas, reportagem, fico aqui meio puto com a situação, sabe? Meio que revoltado com a parada. Mas acho que, tipo assim, hoje, enquanto cidadão, acho que eu não consigo ver meio que saída pra gente, sabe? Tipo assim, o que a gente teria que fazer, sabe? Para poder melhorar as coisas. Uma coisa que, por exemplo, eu acho que é o mínimo a gente fazer, que eu já ouvi muito aqui na Europa. Tipo, as pessoas contarem a quantidade de imigrantes que tá vindo para o país, tipo, ai, para Portugal tá vindo 3 milhões de ucranianos. Ai, mas e os empregos para isso? E a habitação para isso? Tipo assim, uma ideia putamente egoísta, eu particularmente penso, sabe? A gente num estado dessa situação de coisa, a pessoa ficar nessa parada. E às vezes eu escuto de pessoas que são imigrantes também, sabe? Tipo, falo, porra, brother, Não, é. tá de sacanagem que você A vai. gente volta na hipocrisia de vou defender meus É, interesses, né? Tipo assim, Cara, acaba te voltando no esse mesmo assunto, tá ponto, ligado? esse ponto do Rafa é um ponto que também talvez o Max, há 10 anos atrás, quando ele se mudou para Portugal com a família dele, também viveu, né? Acho que nós, imigrantes, em países assim, que não o nosso, é bem complicado isso, né? Às vezes, não sei se com vocês foi assim, mas as pessoas são muito 880 com você. Por exemplo, ou a pessoa vai te ajudar muito, tipo, até o final, ou a pessoa não vai querer olhar na sua cara, vai te odiar o momento todo, assim. É muito escasso, assim, o meio termo, vamos dizer assim. não, e até uma pergunta que eu vou fazer para o Max também é que como hoje, agora, as pessoas, quando te conhecem, você pergunta de você, aí você fala ucraniano, qual é a reação das pessoas com isso e quais dessas reações mais te incomodam? Essa que é uma pergunta que eu quero saber. Ahm, Pois, eu talvez muitas vezes agora também, eu trabalho no ramo de saúde e eu todos os dias lido com muita gente e todos os dias mesmo aparecem caras, pessoas novas à minha frente que não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem nada sobre mim. E então, eu muitas vezes também já passo despercebido como algum imigrante. Ou seja, muita gente já me leva como português. Ou seja, para eles captarem, eles entenderem que eu não sou português, eu tenho assim alguma coisa, eu falo mal o R, ou falo outra coisa mal. Eles daí percebem que talvez não sou português, talvez eu sou de algum outro lado. E aí que pergunta, e você é de onde? Eu sou ucraniano, sou da Ucrânia. Pois, está triste, pois, aquela situação é muito péssima e pronto. Eu não tenho levado com as reações das pessoas a dizer, por exemplo, não tenho levado assim com muitas reações do género, tenho pena, coitados de vocês, ai de vocês. Ou seja, é só mais mesmo fazem aquele olhar triste de que, epá, eu tenho Sim, pena. sim. Não falam tanto, não expressam tanto, mas só demonstram, tipo, eu consigo entender isso pelos olhos das pessoas. Que não... porque também eu muitas vezes não quero desenvolver muito esse assunto, porque pronto, é um pouco sensível para nós. E pronto, se começarem, vai rolar e rolar e rolar, mas o trabalho tem que ser feito, portanto. Sim. Cara, mas essa parte que a gente entrou de como que a guerra é louca, né? Eu também, assim, sigo na mesma linha de raciocínio do Rafa, que na minha cabeça não faz sentido as paradas assim. Apesar de entender toda a política, entender, né, como que as pessoas estão usando o poder a fim disso e aquilo. Mas, cara, eu tava vendo a história de uma banda de metal, né, que é a banda mais famosa da Ucrânia, que os caras, tipo assim, os caras fazem show, meu irmão. Uma semana tava fazendo show com o estádio lotado, compartilhando a arte, o amor, a música, a porra toda. Na semana seguinte, os Semana caras estão no seguinte. fronte de batalha, cara, com o fuzil na mão, trocando um tiro, cara. Eu fico assim, como é que pode? Imagina você lá. E parte Aí do tu tá estado, tocando do uma estádio que eles estavam semana fazendo tocando maior foi destruído. showzaço.
e na semana seguinte está no front de batalha porque alguém lá, tipo, falou. Então, o pau vai quebrar. Porque assim, caralho, bizarro. Não dá para compreender, tá ligado? Não, aí. Nós tivemos muitas. Desculpa, João. Nós tivemos muitos artistas de muitas bandas, bandas que toda a gente conhece, bandas que toda a gente gosta, adora e ouve quase a base diária. E simplesmente depois vemos as fotos deles com armas, já com capacetes, já com todos camuflados, todos blindados. Não, bizarro. Não, eu queria fazer uma pergunta para o professor. Você vai complementar? Pode falar. É uma coisa que nós não temos, é o nacionalismo. Exatamente. Acho que se estourar alguma coisa aqui, professor, eu acho um pouco difícil. Eu acho que o nosso presidente, ou a pessoa que estiver nos representando, não estaria igual o Zelensky. Foram os primeiros a fugir, artistas, políticos. Exatamente. Grande exemplo. Lembrando a você de... É verdade, né? Os primeiros a fugirem, com certeza. Com certeza, não sei sombra de dúvida, né? É a diferença do nacionalismo. Houve um comediante americano que uma vez disse, estava no show dele, estava no stand-up, e eu disse assim, finalmente o povo americano tem o presidente que todo mundo gosta. É o Zelensky. Mas... Impressionante. Não, mas eu queria perguntar para o professor, assim, a pergunta, tipo, no sentido de como que você vê o cenário atual e a perspectiva, assim, tipo, sabe, com todo o entendimento da parte política e tal, o que você vê, assim, de, tipo, no teu entendimento, cara, eu acho que isso vai dar nisso, eu acho que isso vai dar naquilo, eu acho que vai ter uma interferência disso, não sei, de uma forma geral, assim, tipo, o que você imagina, assim, se tem uma opinião sobre isso? A primeira coisa, assim, Fernando, uma das cobranças que está sendo feita no mundo é o posicionamento da China, que é um aliado russo e, além de ser um membro também do Conselho de Segurança, é um membro do BRICS. Então, a Rússia está optando em não se posicionar nesse momento. A outra é assim, a Ucrânia vai precisar de um apoio ocidental e uma das coisas tem que ser feita. Se, por acaso, a Ucrânia não entrar para a União Europeia, isso vai voltar a acontecer. Porque você observa que isso, a gente pega a história, né? 17, 86, 2014, 2022. Então, assim, as investidas da Rússia sempre ocorreram. É que dessa vez é o que o Max colocou. Dessa vez está sendo filmado. Então, assim, as investidas sempre aconteceram. E um apoio ocidental vai ser necessário. Uma das coisas que vai ter que ser feita assim, e eu acho que até o Max está consciente disso, que eles vão precisar dos jovens ucranianos após isso. Né? Eles vão precisar dos jovens ucranianos, porque você, um exemplo, uma situação dessa, você perde muito idoso, é o que você falou, você está perdendo jovens e você está perdendo a população economicamente ativa do país, porque as crianças estão saindo. Então, um país só tem continuidade se tiver criança para repor a população economicamente ativa. E, nesse momento, as crianças não vão querer voltar. Então, entendeu? Pelo menos numa próxima década, você vai ter que trabalhar a cabeça dessas crianças para retornar à Ucrânia, que é o país de origem dela. Olha que o nacionalismo deles é muito bem feito, mas essa criança vai viver com pavor, porque ela viu uma bomba caindo. Se o adulto tá com medo, pô, você imagina uma criança ouvir um barulho de uma bomba, um caça passando. Só para ter uma ideia, os russos estão usando estratégias tão agressivas contra a população. Os caras estão voando com caça que voa, 300 km por hora, em alturas baixas, para quebrar vidro das vidraças e ensurdecer as pessoas. Porra, você tem noção dessa porra? Imagina um caça passando uma altura de, sei lá, 100, 200 metros do chão. Então, assim, não sei se o vídeo do tanque, a forma agressiva como eles estão agindo sobre o povo ucraniano, para tipo assim, abandonem ele, abandonem o presidente, abandone seu país, senão nós vamos passar com o tanque em cima de você. Você vê que está aparecendo vários vídeos de tanque passando em cima de carros, em cima de pessoas.
pessoas morrendo fuziladas com uma distância de menos de 10 metros, uma pessoa da outra, um soldado russo, né? E assim, na minha visão, o contexto global, isso abre os olhos, que aí o Rafael colocou, aí a gente entra na teoria de Hudson, né? Que as principais guerras do mundo não são feitas por países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos sofrem consequência da guerra dos países centrais. E uma guerra só é televisada, só é falada, só é questionada quando a teoria de Hudson entra em vigor, que povos arianos são mais inteligentes, então eles são dominadores. Eles não têm que se enfrentar. Eles têm que se unir e enfrentar os países que não são arianos, ou as colônias. E isso fica muito nítido nesse processo. Agora, um país como a Rússia, na minha visão, pode sair dessa história aí como uma das maiores potências do mundo. Se você olhar assim, um exemplo, Vladimir Putin agora está ameaçando a Ucrânia com arma nuclear. Pode sair no contexto aí como uma das maiores potências bélicas do mundo, do tipo, eu bati de frente com os Estados Unidos e ele não veio para cima de mim. E assim, cara, no mundo que a gente vive, com o conservadorismo que a gente vive, Fernando, porra, tu tá criando, de repente, um super-homem para o conservadorismo aí. Cara, assim, você tocou num ponto que desde que a guerra começou, eu pensei muito nisso, sabe qual é? De tipo, cara, os caras estão fazendo o que quer, vamos supor assim. Eu vou chegar, vou bater no peito, vou fazer acontecer, e ninguém se meteu, tá ligado? Que imagem que você passa pro cara que já é um cara que, tipo, né? Você pega lá o Putin, que acha que é o dono do mundo, que imagem que você passa pro cara, se ele sai por cima numa parada dessa, meu irmão, foda-se, agora eu posso fazer o que eu quiser, meu irmão, que ninguém vai se meter. Eu fiquei pensando muito nisso, que tipo, cara, será que realmente ninguém vai meter a mão nessa porra? Será que os Estados Unidos não vai entrar? Será que de alguma forma, enfim, aí eu fiquei, cara, bizarro, porque ao mesmo tempo que você pensa, pô, beleza, se não tem uma interferência ali de países mais desenvolvidos que têm poder bélico, que são poderosos também, isso fica até desigual a parada, né? Fica até escroto e acontece isso que acontece, a população morre, inocentes morrem, tudo isso, mas por um lado você pensa, cara, se ninguém fizer nada, já era, meu irmão. Tipo assim, os caras vão sair como Deus e vão fazer o que quiser depois. A tristeza disso, Fernando, é imaginar que um conservador está virando um super-herói. Bizarro, né, cara? Bizarro. Cara, imagina isso, cara. A gente está falando do século XXI, irmão. E você vê um ditador saindo por cima e falando assim, quem é que vai me encarar? Aí o que você falou, cadê a polícia mundial? Cadê os Estados Unidos? Cadê a França? Cadê o Reino Unido? E a OTAN deixou bem nítido. A gente não vai entrar com estrutura bélica. A gente vai emprestar armas, a gente vai ceder condições para a população, para os refugiados saírem da Ucrânia, mas nós não vamos atuar belicamente. A hora que você percebe o seguinte, infelizmente, assim, o mundo só pensa em política e dinheiro. Infelizmente, os mais abastados, os pobres, nós que somos os proletariados, estamos entre essa elite e o pobre, e somos o escudo que defende o pobre, só que esse pobre não tem a consciência de que nós somos os escudos dele. E, para piorar, tem uma parte da população que apoia esse conservadorismo, tipo aquele, a gente vai citar nomes aqui, mas políticos brasileiros que falam que vão lá para olhar as mulheres ucranianas, dizendo que... Cara, é surreal esse caso. Só para explicar o Max... O Max não conta para ele, não. É vergonhoso isso, por favor, cara. Eu me sinto envergonhado como brasileiro. Eu também, mas só para ter um contexto, assim, teve um político, um falso político brasileiro, que foi mandado não, falso político não, ele é um dos deputados mais votados de São Paulo. Não, eu sei, não, falso político que eu quis dizer assim para não xingar o cara, não usar uma palavra mais forte, no contexto, né? Ele foi lá para a Ucrânia, viu a fila lá de refugiados para a Polônia e mandou uns áudios lá para um integrante do partido dele, dizendo que a fila de ucranianas saindo da Ucrânia para a Polônia era mais bonita do que uma fila de vamos dizer, de uma casa de disco
aqui lá em Portugal ou aqui no Brasil. Daí, enfim, esse áudio acabou sendo vazado e é isso que o professor estava querendo dizer. E coisas piores a mais foram ditas. O José aliviou muito. Aliviou bastante. Coisas piores foram ditas, mas, enfim, a gente, como brasileiros, nós temos até vergonha de dizer isso aí, cara. Mas eu acho que é muito isso que o professor disse, né? Acho que se estourasse qualquer coisa parecida aqui no Brasil, a gente tinha muito que aprender com vocês, com os ucranianos ou com um povo assim do leste, sabe? 2 anos que eu morei na Polônia, eu aprendi muito sobre valorizar a terra, sabe? Mesmo que eu nem era polonês, cara, mas eu senti muito, muito isso na população. Nos feriados, por exemplo, teve um feriado muito legal na Polônia, se não me engano, é no dia 1º de agosto, em que os soldados, na época lá um pouquinho depois da Segunda Guerra, ali quando os russos foram... Sim, acho que já sei do que estás a falar, que é o minuto de silêncio, não é? Exatamente. Sim. Tem 1 minuto de silêncio. Que... É muito legal. Não é simplesmente toda a gente fica calada, é assim, o mundo para. O mundo para durante 1 minuto. Os carros não andam, eu acho que... Toca uma sirene, eu presenciei esse momento, é surreal. A sirene toca no país, todo mundo escuta, e você tem que automaticamente, se você estiver trabalhando, se você estiver no ônibus, se você tiver qualquer coisa, você tem que parar e respeitar esse 1 minuto, não pode ter barulho, não pode ter nada. E assim, eu falo até arrepiado sobre isso, eu acho que assim, a gente tem muito que aprender com vocês, cara. Muito. Muito. Só para complementar o que você falou aí, eu acho que vai ser sempre muito difícil a gente imaginar como povo, né, tudo que eles estão sofrendo, porque nosso país não foi conquistado, né? A gente não criou uma nação, eles criaram, né? Então, assim, a gente nunca, eu acho que vai conseguir compreender o que é morrer pela sua pátria, morrer pelo seu país, né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir idealizar isso, assim, porque no Brasil aqui a gente tem uma noção muito pequena. Só para você ter uma ideia, Max, nosso presidente optou em não se posicionar a favor de vocês, né? Então, assim, isso gerou uma certa tensão aqui politicamente no Brasil, porque o vice foi a favor de vocês e o presidente não se posicionou. Então, isso acabou gerando um mal-estar, tanto que na reeleição dele, né, o vice não vai ser mais o vice dele na atualidade. Então, tivemos uma interferência de diálogo, de pensamentos, e pleno século XXI, nós temos pessoas, assim como o Fernando falou, que acham a guerra uma coisa comum. Uma coisa completamente normal. Uma coisa completamente normal. Não tem como, né? Bizarro. Deu até uma reflexão, né, tenso, cara? Fica até tenso, né? Fala exatamente. Cara, mas eu queria tocar numa parte da guerra em si, assim, porque a Rússia está enfrentando, e a gente está falando de nacionalismo, e eu acho que isso conta muito, assim, né? É coisa do... Isso é outro papo, né? Porque o nacionalismo é uma coisa tão fantástica, né? Exato. Mas do quanto essa resistência, né, da Ucrânia, ela está sendo... digo de estratégia de guerra mesmo, militarmente falando, né? Eu estava vendo um vídeo, porque hoje em dia também a gente tem tanto vídeo que é difícil, né, saber o que é fake, o que não é, e aí sai notícia que aquele vídeo de um tanque passando em cima de não sei o que era outra coisa, os caras lançando uma parada, uns morteiros, era só treinamento, isso para fazer aquele... Porque a internet, né, virou uma ferramenta de poder, né? Tipo assim, a informação, né, é uma ferramenta de poder, de que você pode causar pânico numa população. Uma manipulação, né? De manipulação, tipo, é um poder político mesmo que os caras... Inclusive, né, nosso presidente aí usou muito disso, né? Nas eleições, né? Tipo, já deixar claro isso. Então, o quanto a gente vê esses vídeos, a gente fica assim, mas
eu até vi um vídeo interessantíssimo que os soldados ucranianos fazendo os tanques russos vindo em comboio, não sei se vocês viram esse vídeo, e os ucranianos meio que cercando eles numa vila, tipo, conseguiram destruir 3 tanques, assim, botaram os tanques vindo um atrás do outro, os caras lançaram uma parada de fumaça na estrada e ficou aquela nuvem de fumaça, e nas laterais, assim, os soldados tudo já com uns lanças mísseis, né? Tipo, E aí eu fico pensando assim, cara, porque de verdade, eu, assim, com o pouco que eu sei, se eu for comparar o poder bélico da Ucrânia com a Rússia, é tipo assim, cara, Não, bom, não precisa não nem dá nem pra gente comparar. colocar em pauta, sabe qual é? Não Porque precisa nem em níveis, comparar. mas os caras realmente estão conseguindo fazer uma resistência muito forte. Pô, o general lá da Rússia, quando apresentou o plano de guerra para o Putin, falou que em dias a Ucrânia estava tomada e a gente está para mais de um mês, entendeu? Então, assim, eu acho que parte muito desse nacionalismo, né? Também essa coisa de, tipo, vou ficar, a gente vai criar estratégia, a gente vai montar aqui as coisas, e eu acho isso fantástico também, sabe? Essa coisa de estratégia de guerra que talvez o Putin estava também vindo com muito, né, sapatinho alto, né? De tipo assim, pô, irmão, isso aqui vai ser moleza. Desmereceu a Ucrânia. Eu Desmereceu, exatamente. Eu tenho uma pergunta para vocês que estão na Europa. Como é que está aí a situação, a Europa? A Europa Ocidental está tensa? Vocês todos estão na Europa Ocidental? Não, eu estou aqui no Rio. Já estive, já voltei. Os dois estão em Portugal, né? Os dois estão em Portugal. A Europa Ocidental está tensa? Está tensa, Max? Está tensa, Rafael? Eu assim não sei se o Rafa também vai dizer o mesmo, mas aqui em Portugal não se sente tanto. Não se sente tanto o envolvimento de Portugal na situação, porque nós, de momento, também temos um presidente que é assim meio... Não queria usar a palavra neutra, mas também já é assim mais para... É como se fosse o Biden. Biden, mas pronto, sem poder. Eu acho que é uma descrição muito boa. Que é como se fosse também já um velho. Não faz nada. Sim, manda, mas não faz nada. Sim. Portanto, aqui em Portugal não se sente muito aquela tensão. Sim, o Portugal já tem recebido bastantes refugiados também. Eu acho que a conta já vai por cima de, se não me engano, de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas que estão a ser alojadas, estão a ter trabalho, estão a ter casa onde viver, estão a ser inseridas na população. Quanto, por exemplo, à não tensão, nós agora estamos a sentir muitas dificuldades, propriamente é o que se fala quase diariamente, é a subida de preço de gasolina, que está a subir bastante, como basicamente a Rússia, que era o maior poder também quanto à venda de gás, de petróleo, de nafta, como agora a Europa não está a receber isto, o carvão também, como a Europa está a fazer está a sancionar a Rússia com a venda desses produtos, a Europa toda agora vai ter de se virar e arranjar esses produtos no outro lado. Portanto, nós de momento estamos a sentir muitos grandes aumentos de preço de combustível e claramente quando se fala no combustível sofrem quase todos os setores é a venda, é o setor de saúde também que precisa, as ambulâncias precisam de gasolina também para se mexer, os bombeiros também precisam, o transporte público precisa, tanto que é a mesma coisa, que os preços sobem, os produtos no mercado também vão ser mais caros por causa disso, e lá está, os preços sobe tudo, só que os salários, as reformas continuam iguais. Ou seja, é sempre a mesma história de que os preços sobem, só que o salário permanece igual, ou seja, o pessoal fica com menor poder de compra e vai-se virando. Que não devia ter acontecido também. Você está no Brasil? Porque a gente está passando a mesma situação. Pois é, impressionante. Fala aí, Rafael. Como é que está sendo aí? Como é que você está vendo aí? Como é que você está sentindo? Cara, eu não vejo impacto nenhum da guerra aqui na Europa. Não chega nem a gerar o caos. Ou nada próximo. O que acontece tem manifestação bastante, mas tem manifestações aqui para a Ucrânia, acontece. Principalmente quando começou a guerra, estava mais frequente, inclusive. Mas
diante, assim, na sociedade, eu não vejo nenhum impacto real, assim, né? Que nem na televisão se falava muito, na televisão, tava até muito na televisão, e até a televisão é muito mais solidária à Ucrânia do que outros países em guerra, por exemplo, mas não chega a passar disso, sabe? Ou seja, é uma notícia que incomoda mais a população, mas no dia a dia você não vê nenhum reflexo direto nisso. O que eu estava lendo que está acontecendo aqui na Europa, em reflexo da guerra, é as preocupações de como ser menos dependente dos combustíveis da Rússia. Até questão de o que está crescendo muito aqui é energia renovável. Eu tenho um brother que trabalha com energia renovável e ele estava falando, tipo, o quanto a busca por energia renovável aumentou depois que começou a guerra. Porque a Europa é bem dependente do gás russo. Por exemplo, a Itália, se eu não me engano, é tipo, tem cidade que é 100% Quase, dependente do. o país é quase Essa parte que você 100% falou, cara. Eu de já É, importação. o país é quase 100% e tem muitas cidades que são 100% Né? gás russo, sabe? Então A Alemanha é um país tem, dele. Depende muito. então Né? foi muito isso, querendo ou não, que a Rússia conta, né? As dependências que outros países têm dela, então até a questão das sanções, sobre fazer sanções na Rússia, tem sanções que são inaplicáveis. Que nem, por exemplo, a gente estava falando agora do presidente, o presidente do presidente do Brasil e tal, e na Argentina também não botou sanções na Rússia, sobre um conceito de que não seria bom É, economicamente para a sim, Argentina. acho que, acho que nesse exemplo da Argentina, acho que convém muito também por conta da crise que enfrentaram. Acho que também é É, bem complicada essa relação. Mas tem também um ponto que eu andei lendo, eu sou muito chegado nessa parte de ciência, que eu consegui fazer uma análise em que, por exemplo, por que que a China não está participando, talvez, assim, pró-Rússia? Porque nós tivemos agora uma missão espacial cancelada lá, lá em Marte, em que, enfim, ia atrás de minérios, que também tinha a ver com combustível. E o que que acontecia? Essa missão, ela era de uma espaçonave americana, porém, não sei se vocês sabem, mas as espaçonaves, a maioria das empresas lá nos Estados Unidos, ou como a NASA, às vezes a, a parte do motor é russa, a parte da turbina é russa. Então, o que que aconteceu? Com as sanções, o juiz falou, ó, não vai ter missão, não vai cancelar, vamos cancelar, o motor quem te forneceu fui eu. Só que a China tem a espaçonave 100% chinesas. Então, o que que fizeram? Meio que deram um chapéu na missão americana barra russa ou barra ocidente, e eles que vão recolher o todo. Eu esqueci o nome do minério Pesquisa agora. daqui. Se vocês souberem, eu não sei se é L3 ou L3, alguma coisa assim, que eles vão lá e vão pegar todo o minério e vai jogar para aquecer a economia do país. Então também tem essa questão de interesse que o professor falou, que o Fernando falou. E até queria fazer uma pergunta para os dois agora, para o Max e para o professor. Qual seria pró-Rússia, assim, dizendo a minha pergunta pró-Rússia, pró-Ucrânia, desculpa. Qual seria o cenário, assim, para a Ucrânia, ideal, o cenário perfeito para que você pensa, começando assim para o Max, assim, que seria uma vitória para vocês, Max? Mas cenário relacionado com o quê? O pós-guerra, assim, a guerra acabar, que seria, assim, ideal que acontecesse? O ideal. O ideal é que a guerra acabe amanhã e toda a gente volta para o país e começa a reconstrução total do país. Só que pronto, as coisas ideais raramente existem e temos que lidar com aquilo que temos. E no momento eu acho que o suporte, o apoio que nós temos de todos os países da Europa, da América, a Turquia também tem ajudado bastante, o Reino Unido, como tínhamos falado também, toda a gente tem ajudado com o dinheiro. E não só propriamente dinheiro, por exemplo, para o armamento, para comprar os tanques, para comprar os carros, pronto, aquelas coisas necessárias para a guerra. Já se tem criado os fundos para a reconstrução do país, para a reconstrução da economia.
Portanto, o mais aproximado do ideal seria claramente a guerra a parar e pouco a pouco começarmos já a reconstruir o nosso país do ponto onde fica e tornar ele melhor ainda e talvez uma potência maior do que ele era antes. Porque nós neste momento temos umas quantas cidades que ficaram assim, com os bombardeamentos, as pessoas ficaram sem casas, o nosso país também é bastante verde. Por exemplo, tem-se uma estrada, da estrada até a casa, ao prédio ainda são uns 50 metros. Esses 50 metros são ocupados só por árvores, por relvas, por arbustos, ou seja, sempre tem aquela vegetação, que aquilo parece queimado, parece alguma coisa queimada na panela, está preto, está cinzento, não tem nada, não tem aspecto de nada. E é muito triste, né, Max? Porque, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ir à Ucrânia, eu fui na região ali de Odessa e, cara, aquilo ali parecia uma loucura, a economia superaquecida, pessoas vendendo tudo, hotéis de luxo, pessoas com muita grana indo para lá também. Odessa é uma cidade muito linda e, cara, eu vi aqui na Globo News fotos de Odessa hoje em dia, lugares que eu passei, assim, totalmente, como você disse, como se fosse uma comida queimada na panela. O mar de Odessa, que é conhecido por ser um mar bonito, até às vezes em algumas épocas do ano, comparado com o mar do Caribe, totalmente assim, parece que o mar tá triste também, sabe? Então, cara, eu não queria tocar nesse ponto, que deve ser mais triste ainda para você que viveu, você que conhece o lugar, para você ver o tamanho do impacto que está sendo, né? Para reconstruir também vai ser. Vai demorar algum tempo, vai necessitar de mão de obra também. E como a maior parte da pessoa... Pronto, neste momento são só as crianças e as mulheres que têm saído do país. Mas só os homens é que estão a ficar. Mas vai estar, para reconstruir a economia vai ser preciso toda a gente possível e toda a gente que estava lá. Mas depois ninguém sabe se as pessoas vão voltar, se as pessoas vão aproveitar a oportunidade de ficar num país da Europa e tentar melhorar a sua vida a partir daí. Ninguém sabe realmente, porque é como aquela coisa do multiverso. São 14 milhões de universos diferentes, paralelos, que todos estão a acontecer ao mesmo tempo e ninguém sabe qual é que vai ser. É muito louco prever isso, né? E você, professor, qual o cenário pós-guerra assim, perfeito para você? O que você acredita que... E também outra pergunta, o que você acredita que vai acabar desencadeando isso tudo? Pergunta de $1 milhão, né? A primeira coisa é o fim da guerra, né, cara? Ótimo. O fim da guerra que tem que ser imediato, né? Eles vão ter dificuldade de recuperação, até porque alguns territórios não vão voltar, né? Esses territórios, para serem retomados, vão manter um certo grau de área tensa dentro da Ucrânia. Você imagina um território que você tomou, encheu de árabe, quando voltar, esse território não é mais ucraniano. E você vai botar um líder, provavelmente, que aceita o regime imposto por Putin. Então, assim, determinadas áreas, principalmente as mais próximas da Rússia, né, do leste, vão ser áreas tensas, e aí eu concordo com o que o Max falou, que, assim, muita gente não vai voltar. Né, porque, principalmente quem vive nessas áreas mais próximas da Rússia, você vai ter uma área de grande imposição do poderio bélico russo, né? Então, assim, a tendência é que até uma parte da população volte. Mas eu acredito que eles vão ocupar aquela parte ali que é próximo da Polônia, como você estava falando ali, porque a Polônia é uma dos principais refúgios, né, dos ucranianos. Então, assim, retornando, eles devem voltar para aquela parte ali oeste da Ucrânia. Kiev vai viver, eu acho que, momentos, pelo menos uma década aí de tensão. E olha que, assim, eu vou tentar não ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas imaginar, assim, retornar ao que era, sabendo que Vladimir Putin ainda está no poder, é você saber que você vive momentos de tensões, como vive a Chechênia até hoje, né? Como vive a Geórgia,
e como vive a Ucrânia. Porque, assim, se você parar para pensar, nos últimos 18 anos que Vladimir Putin está no poder, ele sempre ameaçou a Ucrânia. Enquanto ele estiver no poder, você não vai ter uma paz pura, paz pura, paz pura. Eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu acho que a ajuda humanitária mundial vai ajudar muito a Ucrânia. Tá? E como eles são um país muito organizado, o nacionalismo é muito forte, eu acho que a reposição e o crescimento deles vai ser rápido. Assim. E eles vão conseguir, com certeza. Eu acho assim, deixa eu dar minha opinião, não é uma opinião, pelo que eu leio, porque eu parei de ler a mídia brasileira, porque não tem condições de ler nenhum jornal brasileiro, nem nada. Só, você tem uma ideia, até aperfeiçoei meu inglês em função das leituras internacionais. Eu acho que ela vai ser convidada a fazer parte da OTAN, e num período de talvez 5 a 10 anos, ela vai ser novo membro da União Europeia. Porque vai ser a única forma de, talvez, Vladimir Putin parar de perturbar a Ucrânia. Que aí, a partir do momento que ele vê um continente por trás, e tendo a Alemanha e França na frente disso, né? E aí eu acho que é a hora que ele vai começar se ele estiver vivo até lá, né? Não sei, né? O mundo, Não, mas aí nesse contexto, desculpa, eu não entendi, que esse contexto seria agora, não? Por que daqui a 5, 10 anos a seria a entraria pergunta também. ou tipo, o Putin, não, tá tranquilo, agora vocês podem entrar aí para a OTAN, virar parte do... Porque, assim, eu acho que vai precisar existir alguma coisa extra para a Ucrânia parar de ser enxotada pela Rússia. E isso não vai acontecer assim 1, 2, 3 anos. Sim. Ela vai precisar de um aparato político, econômico por trás, porque assim, ela sozinha não tem condições. Todo mundo está vendo aí. Exato. E ela vai precisar desse aparato ocidental. E aí, um exemplo, nesse momento, só uma coisa que não sei se vocês sabem, Estados Unidos colocou na Polônia uma base de antimíssil nuclear. Por exemplo, se o míssil nuclear passar pela Polônia, ele não chega no Ocidente, porque essa base americana desliga esse míssil no ar. Caralho. Caças então, americanos voam lá na Polônia. Tem base na Polônia. Então, a Polônia faz parte da OTAN, né? Faz. Entendeu? Então, assim, por que os Estados Unidos não entrou? Tá do lado ali, cara. Ele levanta ali 40 os caras não estão na OTAN, não tá assinado. Então, assim, não é tão fácil, não vai ser tão fácil para a Ucrânia. Eu acho que, infelizmente, todo esse processo, não é que eu não queira não, tá, Fernando? Eu queria que eles fizessem parte da OTAN amanhã, que aí a Rússia repensar todo o processo de ataque, mas a curto prazo eu não consigo ver a Ucrânia fazendo parte da OTAN em função da história política e pelo domínio que a Rússia tem dentro do Conselho de Segurança da ONU, onde ela chega e fala assim, qual de vocês 4 aí vai ajudar a Ucrânia? Aí todo mundo olha para a cara do outro. Todo mundo com o rabo preso, aquilo que a gente comentou. Quem vai ajudar? Precisa de uma organização por trás disso para poder ajudar. Um país não vai conseguir. Uhum. No momento, a Ucrânia não tem esse aparato político, bélico e tal, que vai ser construído daqui a 5, 10 anos, né? Seria isso. Mas os caras vão encontrar meios de, calma aí, agora devagarinho aqui, eu vou criando um aparato. Ela vai ter que conhecer e comer pelas beiradas. Sim, ela vai ter que fazer isso. Vai ter que ir remando todo dia para conseguir construir uma base política sólida para parar de ter a intervenção russa sobre o território dela. Na marra não vai. Não, mas, por exemplo, Max, nessas regiões separatistas onde a Rússia declarou estados independentes, lá Donetsk e Luhansk. Lá, a etnia da galera é mais russa, né? E tem ucranianos pró-Rússia mais naquela região, certo? Antes de responder, eu queria também completar a ideia do professor sobre ainda o cenário perfeito. Eu quero acreditar que, tal como foi depois da Segunda Guerra Mundial, tal como a Alemanha toda se levantou, tal como a Polónia foi reconstruída, eu também quero isto para a Ucrânia. Que onde estava a Alemanha antes da guerra,
pronto, com o ditador que eles tinham também, e como se virou depois da guerra. Sim, dizem que eles têm o síndrome de culpa sobre aquilo que aconteceu com os outros países. Mas agora vamos ver, é um dos países, como tal, foi um dos grandes cinco que manda no mundo todo. Portanto, eu também, talvez não vamos chegar a esse nível mesmo de mandar, porém eu também gostava que o país fosse reconstruído da mesma forma. Mais belo, mais forte e mais unido. Quanto à tua pergunta, Rafael, ainda vamos recuar um pouco antes, que quando a União Soviética dissuadiu-se, a parte, 15 países faziam parte da União Soviética, que neste caso eram tais como Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão. Ou seja, se formos ver pelo mapa, também seria tudo alguns países que estão abaixo da Rússia. Da Rússia, em baixo, e também fazia, sim, a Estónia fazia, e Moldávia, Látvia e Lituânia. Ou seja, os países mais próximos à Rússia, na fronteira do Oeste e Sul, é que faziam parte. Quando a União Europeia, não, a União Soviética acabou, cada país foi declarado como independente, desde 91. Só que o que levou a tal situação no Donbass foi que em 2013, 2014 havia uma possibilidade de a Ucrânia já entrar na União Europeia. Só que o presidente na altura foi pressionado outra vez pela parte russa de que se tu entrares vai-te correr mal. Por isso o presidente recusou a oferta, o povo revoltou-se e houve o Euromaidan, que se chama, aquela revolução no centro de Kiev, que pronto, também levou assim alguns estragos no país. A partir daí começou também a situação no Donbass, que eles de repente decidiram autodeclarar-se como independentes, sendo que sempre faziam parte do território ucraniano, mesmo fazendo parte da União Soviética, porque dentro da União Soviética cada país existia também como se fosse uma união. União das... Como é que isso... pois. União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sim. Mas dentro da União Soviética cada país existia também como uma república social soviética, por exemplo, ucraniana. Ou seja, mesmo dentro da União Soviética cada país era considerado como um todo. Não era como se fosse como um saco de M&M's. Estão todos dentro de um pacote, são todos um. Eles são todos um, mas cada uma é separado, cada uma é diferente. São nossos estados aqui. Nossos estados. Exato. Exatamente. Pronto, não vou dizer que sim ou não, porque não conheço tão bem o Brasil, sim. Mas basicamente, desde sempre, os territórios de Luhansk e Donetsk eram da Ucrânia. Só que houve uma altura que eles decidiram autoproclamar-se como independentes. De repente, a Rússia aceita a independência deles da Ucrânia e a partir daí começa o conflito. Porque como eles se autoproclamaram como independentes, a Ucrânia não quer aceitar a independência deles, a Rússia foi ajudar eles, a Ucrânia estava a defender os seus territórios, e daí que começou o conflito de Donbass desde 2014. E pronto, a situação foi-se esquentando, foi-se esfriando, foi-se esquentando, até levar à situação onde estamos agora. Tanto que os dois objetivos que o Putin tinha com esta guerra que ele começou agora era denazificação da Ucrânia e desmilitarização da Ucrânia. Ou seja, era de repente, ele queria matar os nazistas, como eu dizia, os nazistas drogados e bandidos que estavam no comando da Ucrânia. Especialmente os nazistas, sendo que o presidente, o Zelensky, é judeu. Esse paradoxo, né? Impressionante, né, cara? Impressionante. Pois. E eu acho que os familiares dele, acho que era o avô, que ou lutou na guerra ou morreu nos campos de concentração, não me lembro muito bem desse pormenor, mas que ele teve familiares que pronto, deram a sua vida naquela guerra.
Só que lá está, eu na altura nunca entendi o conflito em si. Eu depois também nunca entrei com a cabeça no assunto. Só que eu sempre sabia que aquilo era ridículo, era sem noção, era sem sentido e... Pois era aquela coisa que não fazia sentido nenhum para mim, nem para ninguém. Só que lá está. Por exemplo, eu agora vou dizer que eu sou um país aqui dentro do Portugal. Uns vão aceitar, outros vão recusar. Aqueles que me vão aceitar vão me defender. Só que os outros ainda vão me tentar puxar como português. É a tal situação. Conflitos de interesses, não tem como. Ainda mais essa questão territorial é muito complicado. E você, professor, acredita que, obviamente, né, depois dessa guerra, isso vai deixar alguns impactos geográficos, né? Você acha que vai haver uma reconstrução do mapa da Ucrânia ali, até para o país tentar entrar futuramente na União Europeia? Isso vai ser uma das exigências, porque, assim, vai chegar uma época que vai ficar assim complicado você aceitar essa população, principalmente lá do leste pró-Rússia. Cara, eu estava ouvindo ali, né? O Max usou países que demoraram quase 20 anos, 30 anos para voltar a se recuperar economicamente. Eu espero que não aconteça isso com a Ucrânia, hein, Max? Que o mais rápido possível consiga, né? Porque se você imaginar, a Alemanha ficou rachada 45 anos, uma parte cresceu e a outra não, né? Até hoje existe, né, a dualidade do país. Eu espero que isso não aconteça com a Ucrânia, com essas províncias que vêm se tornando independentes, que isso é a tendência natural a acontecer. Quando você cria províncias dentro de um país que já existe, você cria áreas de tensões, né? Eu e minha esposa, quando nós fomos na Alemanha, ali quando você chega ali naquela divisa do Muro de Berlim, né, que tem os soldados ali para você tirar foto ali na divisa da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, é visível a diferença estrutural, né? Sim. Você chega ali, olha para a Alemanha Ocidental, assim, aqueles prédios lindos, o metrô, e você entra na parte oriental, né? Ainda tem aquele antigo VLT, né, laranja, aqueles carrinhos pequenininhos, né? Então, assim, cara, eu acho, deixa eu dar minha posição, assim, eu acho que o povo é forte, o povo ucraniano é muito forte. Eles vão recuperar o país, como todo o país do leste europeu faz, e, infelizmente, eles vão ter a sombra do Vladimir Putin por trás. Você vê que não é uma coisa... eu bato na tecla de novo, que não é uma coisa recente, né? Essas intervenções russas na Ucrânia. O problema maior são essas independências dadas a esses territórios, porque o Vladimir Putin coloca pessoas estratégicas nessas áreas para aceitar o domínio dele. E se a Ucrânia tenta atacar uma dessas novas províncias, ele em 10 minutos coloca um mega poderio bélico ali contra a Ucrânia e entra naquela coisa de vou tomar mais um pedacinho para você não incomodar mais. E assim, eu acho que eles vão ter uma história como eles sempre tiveram, uma história de luta, uma história de glória, né? Na verdade, isso é uma coisa que é real até para o Max aí, é mais uma história vencedora para eles, mais uma história que eles vão criar, que eles vão tentar fazer de tudo para sair glorioso nesse processo, né? E lembrando o seguinte, né? Eles estão enfrentando uma das maiores potências do mundo. E se você imaginar que se é um país como o nosso, você já tinha tirado metade da população aqui. A elite do país ia ser a primeira a sair. Você vê que a elite do país lá, a elite do país, se é no Brasil, primeiro grupo que sai é a elite. Depois os políticos. Quando a gente visse, não tinha nem avião para sair para a gente, porque os políticos já tinham pego todos os voos e saído do Brasil. E aí aquilo, quando você vê seu presidente de frente, enfrentando um dos maiores líderes do mundo, que nesse momento passa uma imagem de ditador, e você dizendo para ele assim, irmão, não vou sair daqui. Se você quiser me tirar daqui, só morto. Você dá aquilo, o cara que está em outro país, o cara pensa assim, cara, vou voltar. E aí você consegue atrair os jovens novamente, né, para o seu território. Eu acho que a Ucrânia vai tirar muito ponto positivo disso, e uma das coisas que eu acho que ela vai conseguir se livrar é dos malditos gasodutos russos que passam no território dela para ir para a Europa Ocidental. Se a Europa se tornar independente em fontes renováveis, e aí, irmão, a parada vai mudar.
Porque se a Rússia não tiver países para vender esse petróleo, esse gás, aí vamos ver como é que vai ficar a história. Porque a Europa está acelerando o processo para depender cada vez menos do combustível não renovável russo, e cada vez que isso acontece, você enfraquece economicamente a Rússia. E a gente não pode esquecer o seguinte: quando acabar isso, cara, a situação russa economicamente também vai estar péssima. Não. E uma parte da população russa vai sofrer. Quando ela começar a sofrer, vai começar a haver o questionamento do governo do Vladimir Putin. Por mais que ele seja ditador, isso pode derrubá-lo. E não vai ser uma, duas pessoas questionando. Vai ser grande parte da população, apoiada pelos ucranianos, apoiada pelos letonianos, pelos eslovênios, pelos bósnios, lutando para que ele saia do poder. E, de repente, ele pode estar dando um tiro no próprio pé. E ter daqui a 3, 4 anos a derrocada desse povo contra ele e retirando ele do poder. Não, eu acho isso assim, bem. O que você falou ficou muito, muito claro assim, a ideia, e realmente é dar um tiro no próprio pé. E eu até acredito que possa ser, mas eu estava vendo uma parada também, e eu li por alto, assim, não sei se vocês estão também cientes, mas o quanto o Putin estava se preparando para esse momento. Eu vi uma coisa assim de tipo, o cara fez reservas de dólar, de ouro e o caramba para se precaver, que ele sabia que ia existir sanções e isso e aquilo. Eu não sei o quanto, tá ligado? Para realmente ele se precaver disso. Acredito que ele não teria como fazer uma reserva tão grande, porque o impacto é gigantesco, tá ligado? Assim, não dá para também falar assim, pô, é ou não é, tá ligado? Assim, porque essas grandes potências, irmão, os caras dominam uma parada que a gente nem tem entendimento. 5 anos no mínimo, não tem como sair antes disso. Não, ó, eu vou te falar, eu li uma reportagem faz um tempo atrás, sei lá, tem quase um ano, falando uma análise sobre compra de time de futebol, né? Falando sobre o Manchester City, o PSG e tal, e mostrando, tipo assim, toda a função política que tem por trás disso. E uma dos caras que o cara falava era como, tipo assim, mudar a imagem dos países. Por exemplo, o dono do PSG... O Abramovich aí, russo. Teve que... Não, do PSG não é russo, não. Não é. Do PSG... É o do Chelsea que é russo, né? É do Chelsea. Do Chelsea é russo. Está sendo então, tipo expulso assim, da Inglaterra, né? Porque é russo. Exato. E quanto... Não, ele é russo e português também, o Abramovich. O quanto essas compras de times de futebol eles estão relacionados com política de país. Então, tipo, dá para dizer que comprar o Chelsea já faz parte desse plano de guerra, porque invadir a Ucrânia não é um interesse recente do Putin, é um interesse antigo, tá ligado? É um interesse muito antigo, esses territórios. Então dá para imaginar que esse plano aí tá rolando faz tempo. Por sinal, até o lance da... A gente tava falando dessas sanções, tem uma menina que eu conheço que ela é russa, aqui em Portugal, e ela foi tentar abrir a conta no banco, e o banco rejeitou. O banco está rejeitando abrir contas para russos, né, até por conta de... Porque pode a pessoa que está com sanções fazer a transferência para um parente, alguma coisa do tipo. Então eles estão tentando criar algumas políticas para poder aumentar esse controle. Pô, mas o que vocês acham disso? De, tipo, por exemplo, a Rússia não vai participar mais da Copa. Tipo, pessoas que... Vai parar tipo de assim, produzir Heineken. Eu acho que a Rússia não pode participar da Copa. Como é que é? Como é que é? As medidas são idiotas, né? Vamos parar de produzir Heineken na Rússia. Porra, não, aí fecha todos os McDonald's da Rússia. Tá fecharam. Vamos fechar os McDonald's. As sanções são as melhores, né? Não, vamos parar de produzir cerveja, comer hambúrguer. Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu fico assim, cara, é sério isso? Sei lá, mano. Fico assim, meio na dúvida, tá ligado? Como essa menina, sei lá, que tá proibida. Não, mas é que, tipo assim, o dono do McDonald's, ele não pode parar de fornecer avião. Ele só pode parar no McDonald's. Vocês não concordam comigo, né? Tudo bem, mas tipo assim, cara... Não, é tipo assim, ou ele faz isso, ou ele não faz nada. Não tem como ele chegar e falar assim, ó... Não, é assim, não. Pelo menos ele fez alguma coisa, né? É isso, é verdade. Achei legal. Mas é louco porque, assim, cara, talvez... Eu não sei o quanto que
aí envolve a política da população da Rússia, o quanto que a população está apoiando isso, sabe qual é? Porque tem gente lá também que, pô, mano, condena essa Então, a porra. população tem gente que não sabe da guerra, tem gente que alega não saber da guerra. Que isso? Tem Não, gente que mas fala aí que é não, isso aí mentira. não existe, não existe. O cara Ah, tá meu. falando. Coreia Cara, a do gente Norte, no isso aí. Brasil tem que saber que no Brasil, brother, você vê as fake news que o Bolsonaro sustenta É e tem verdade. população O ainda Rafa tem um que ponto. defende o cara, meu. Cara, Caralho, mas pra mim mano, é porque hoje em dia mais tem o fator fácil você internet que achar é que não tem bizarro, guerra mano. na Ucrânia do que achar que o Bolsonaro não é um completo retardado, Não, com brother. certeza, mas com certeza o Putin utiliza da internet. Isso aí eu acho que o Max pode até falar melhor da gente por falar russo e ucraniano também. Com certeza deve ter fake news a rodo aí, né? Lá de russos e lá no território da Rússia ou até mesmo na Ucrânia, né? Dos russos. Por exemplo, também ainda na parte das sanções. Você está a gozar, porém, imaginem você está a fazer a vossa vida normal. De repente, toda a gente que trabalha no YouTube, no Instagram, até no OnlyFans, o Pornhub, são mesmo casos ridículos e exemplos estúpidos. Mas toda esta malta que trabalha pela internet, de repente já não tem a monetização dos seus conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que eles vendiam, todas as visualizações que eles ganhavam no Pornhub, no YouTube, de repente já não lhes trazem dinheiro. Não lhes trazem dinheiro, que era o trabalho deles. Não têm dinheiro, não têm como viver. No Instagram também. Porém, essa já vem por parte mesmo da Rússia. A parte da censura de que o Facebook e o Instagram são consideradas aplicações e organização extremista. Ou seja, é extremista e, neste caso, toda a gente que for apanhada a usar até vai logo para a cadeia. É sério isso? Pronto. O McDonald's saiu, o Burger King saiu, o KFC saiu, não sei se saiu ou não. As lojas de roupa Zara, Bershka, Gucci, Louis Vuitton, todas essas marcas que eu vieram à cabeça, toda a gente sai do ar. O que é que isso gerou? Primeiramente, isso gerou umas filas e filas de quilómetros dentro do centro comercial antes da noite de a loja se fechar. E o que é que isso gera a seguir? São milhares de pessoas que ficam sem trabalho. Malta do fast food, malta de roupa, todas as empresas de carros também estão a fechar os seus consórcios dentro do país. É mais malta sem trabalho. Outro exemplo é assim que começou a guerra, todos os países da Europa começaram a fechar o seu para os aviões russos. Tudo o que saía da Europa, por exemplo, não podia passar pela Polónia. Ou seja, tinham que dar uma volta maior. Toda a gente passava pela Alemanha, não podiam passar pela Alemanha. Tinham que dar uma volta maior. No fim e ao cabo, se forem ver depois, não podia passar nem pela Suécia, nem pela Noruega, nem pela Polónia, nem pela Turquia. Ou seja, se, por exemplo, tivessem... Literalmente. Não, isto é mau exemplo. Por exemplo, está aqui a Rússia e estava aqui, por exemplo, o Portugal. Em vez de fazer uma viagem assim, eles de repente têm que fazer uma viagem assim. Tendo em conta que o Portugal também fechou o seu. Ou seja, o que é que isso implica? Maior tempo de viagem, maior gasto de combustível, maior gasto de combustível, maior é o preço do voo. São coisas que podem parecer estúpidas, podem parecer mínimas, mas que ao fim e ao cabo e na sua totalidade eles fazem grande impacto. Em massa, né? Mas ainda pode afetar o povo, para o povo começar a ficar contra ele. Por isso que eu comentei aqui, isso vai acontecer, cara. Isso vai acontecer. É um exemplo. Ele está se expondo, né? Mas assim, cara, ele tem tanta influência política ali em algumas províncias ali que ele não pode pegar asilo político, né, cara? Ele pode, ele vai dar alguma cartada, o Putin. Ele não está falando à toa. É um exemplo. Querendo ou não, ele tem o Snowden lá, que está lá. Snowden é boneco dele, né? E é uma coisa que poucos citam. Esse cara tem acesso, de repente, ao nosso podcast aqui, nesse momento. Então, é um dos caras que mais sabe tecnologia no mundo. Ele está respaldado por trás por muita coisa, sabe? E ele sabe
que ele vai deixar a Rússia em frangalhos, assim, cara. Sabe? Ele sabe isso vai acontecer. E eu acho assim que inicialmente não vai conseguir tirar ele. Ele vai continuar mantendo esse processo dele de nariz em pé o tempo todo. E é um processo que vai ser lento, cara. Bota aí 2, 3 anos aí, se conseguir, entendeu? Se conseguir tirar ele. A não ser que ele não tenha interferência nas próximas eleições, que eu acho muito difícil. Não, mas a gente trocando ideia sobre isso vai eleições entre aspas, né? Quando se fala de entendeu? Então, entre aspas, difícil. né? Você está falando de um cara. É a mesma coisa do seguinte, que fique bem longe das comparações. É mais ou menos você tentar imaginar retirada do Slobodan Milosevic, sabe? É mais ou menos isso, sabe? É como tirar um ditador do poder. É impossível, cara. Impossível. É porque Hitler, cara, fez aquilo tudo e fugiu. E até hoje tenta se imaginar onde estão os ossos do Hitler. Nem que seja para quebrar assim em pedacinho, o nego não sabe. Entendeu? É difícil demais. Não, mas eu acho foda, assim, porque a gente até comentou aqui já um pouco antes, mas a questão do poder do povo, né? Porque de todas as situações que a gente está falando da guerra, a mais plausível que a gente meio que concordou é de que o Putin dá um tiro no pé, que você tem uma população indisposta com o governo, e aí a população tira o cara do governo. É tipo, a população resolveria a parada, tá ligado? Num cenário assim macro que eu estou imaginando, né? Mas quem vai entrar aí? Estados Unidos vai entrar com a França, e vamos botar uma guerra, vamos destruir essa porra toda. Não, mas tem um caminho aqui que se a população ficar indisposta, vai gerar, né, toda indisposição e tira o cara do poder, né? E no final a população nem sabe disso, tá ligado? Tipo, e isso tem um retrato do Brasil, né? E a gente tava né? Total, sabe? E você estava falando muito sobre o escudo, né? Que tipo a população ela serve como escudo para os caras que estão no poder brigar e tal. E no fundo é o pobre batendo no pobre. Eu sempre falo isso, tá ligado? É sério, brother. No final é o pobre batendo no pobre, cara. É o policial. Eu sempre esse exemplo, que é o policial militar do Rio de Janeiro, sei lá, que mora, é vizinho do cara que ele tá dando tapa na cara, tá ligado, meu irmão? E batendo por um ideal de que alguém lá em cima colocou para ele, mas no final ele tá fazendo mal para a própria comunidade. É muita loucura, brother. É muita loucura para mim, brother. Eu fico de bobeira com essa porra. Assunto guerras que levaria a gente a falar horas e horas, é bem complicado. Meus amores, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast aqui nos últimos minutos. Mas antes de encerrar, cara, eu queria declarações de finais aí. Max, cara, muito obrigado por ter topado aí o convite de vir abrir, falar um assunto tão sensível, cara. Muito obrigado aí pela tua sensibilidade, vir falar do assunto e desejo muita positividade para você, para toda a sua família, para todo mundo que está lá na Ucrânia também. Muita saúde para vocês, cara. E é isso, declarações finais, mano. Microfone aberto para tu dizer o que você quiser aí. Paz, só queremos isso. E devia haver em todo o lado, sem exceção. É isso. Nesse momento toda a gente só pensa na mesma coisa. Portanto, eu fico por aí. É isso. Professor Enilson Venâncio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado aí por também teu carisma aí explicando para a gente, trocando ideia com a gente. Muito obrigado por ter topado também o nosso convite. Microfone aberto aí para você dar a sua declaração final, falar o que quiser. Microfone aberto. Parabenizar vocês aí, cara. A gente teve a oportunidade de conhecer o processo de globalização com vocês, né? Cara de Búzios, 2 de Portugal, você do Rio, eu de Maricá. Caraca! Exatamente. Globalização, né? E ter a oportunidade assim de ver isso assim, isso é muito. Você não tem noção como é que isso para mim é muito, muito grandioso. Poder estar nesse momento, ter a oportunidade de aprender com um cara que você vê o seguinte, né? O nível intelectual do jovem europeu, né? Cara, o Max é garoto novo, né? Cara tem uma cultura absurda. Né? Chega para você ter uma ideia, eu trabalho aqui na correção das provas do Rio de Janeiro, né? Em alguns concursos. Pô, cara, o jovem brasileiro, para chegar nesse nível cultural, é muito difícil, cara.
Muito difícil, sabe? E é na hora que a gente vê vocês assim, por exemplo, tentando fazer alguma coisa para tentar chegar a esse jovem, para tentar mostrar para ele o seguinte, irmão, ó, isso acontece no mundo, isso acontece no dia a dia. Utilize a internet para o bem, utilize a internet para o conhecimento. Evite utilizar a internet com tempos ociosos que não produzem nada, que não desenvolvem nada. Utilize a internet para isso, para aprender, para conhecer. Parabenizar vocês, porque vocês são exemplos de que a juventude pode utilizar isso para o bem, conhecimento para o bem. Tá? E a gente, de repente, a gente acha que isso aqui é pouco, mas daqui a pouco um russo vê, um ucraniano vê e pensa assim, pô, os caras estão lá na América do Sul apoiando a nossa causa. Tá? Então, valeu pelo diálogo aí. Posso garantir a vocês que eu aprendi mais do que comentei sobre os assuntos. Gratidão. Essa é gratidão toda nossa, né? Não sei se o Fernandinho e o Rafa concordam, acho que é isso também que a gente quer com esse podcast, é passar a mensagem, é tentar acrescentar a todos, e seja o público que for, a gente não tem, assim, a gente sempre brinca, né, que a gente não tem público-alvo, mas a gente quer mesmo é passar todos os valores e conhecimentos que a gente tem e que a gente aprende também a cada podcast, como o podcast de hoje foi mais uma aula. Fernandinho, declarações Não, finais. ia até falar para o Nilson agora de que, tipo, mas esse é o grande talento do professor, né? Ele aprende mais do que ensina, então por isso que ele sempre ensina da melhor forma possível, né? Então, isso é fantástico, né? Mas, cara, queria só deixar que eu sou um cara que acredito muito na vida, né, brother? Tipo, na vida mesmo, nos valores, de que a gente. E aí, acima até de nacionalismo que a gente estava falando aqui, de cima de tudo e tal. Então, assim. Cara, guerra, vamos torcer, mandar toda a vibração aí, fazer o que a gente puder fazer, mas para que essa guerra acabe logo e pessoas inocentes não morram, né? Tipo assim, simplesmente por ideias de outras pessoas que estão querendo coisas que não têm cabimento, não têm sentido, né? Enfim, é isso que eu queria dizer, assim, né? E é isso. Obrigado pelo papo, por ter me ensinado pra caralho hoje. Tipo, aprendi muito, muito, muito. E é isso. Vamos que vamos. Obrigadão, meu time. Max, Nilson, vocês dois lindões. Então, brigadão. Tamo junto. Obrigado pelo Rafinha, convite. Minha declaração final é: faça amor, não faça guerra. Finalizou da melhor forma possível, né? Porra, pode encerrar, Joãozinho. Tá tranquilo. meus milionários, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui nesse podcast. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e também lá no nosso canal no YouTube, Hoje Milionários de Vibe. Não deixe de botar o sininho, que toda quinta-feira às 7 horas da noite vocês vão receber esse episódio. Esse episódio aqui maravilhoso sobre a guerra na Ucrânia. Espero que vocês tenham curtido. Gratidão mais uma vez, Max. Pô, foi muito foda te rever, cara, depois de tanto tempo. Muito prazer em ter te conhecido, professor. E é isso, vamos espalhar aí a mensagem do amor e não da guerra, pessoal, como o Rafinha disse. Vejo vocês semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.